Olá, pessoal. Continuando nosso estudo cálculo diferencial integral, a gente continua no exercício 2.4, questão 2, né? Para verificar que a imagem da função f está contida no domínio e determinar a composta, né? Continuando da aula passada. Então, a gente faz o quê? A gente determina a imagem da função f e verifica que essa imagem está no domínio da função g, né? Então, quem é a imagem da função f? A imagem da função f é o conjunto formado por todos os valores reais, tal que esse valor é igual à estrutura da função x mais 1. Mas nesse caso, a gente tem essa condição aqui, que x é diferente de 1. Sem essa condição, a gente teria que a imagem são os números reais, já que esse gráfico, o gráfico dessa função f, é o gráfico de uma reta, e é uma reta que passa dessa forma, né? Transversal, fazendo com que englobe todos os números reais no eixo y. Mas como a gente tem essa condição aqui, então a gente tem que usar essa condição para determinar a imagem da função. Veja só, como x é diferente de 1 no domínio dessa função aqui, então o que é que vai acontecer com a imagem? Qual a restrição que vai acontecer na imagem? X diferente de 1 implica em quê? Implica que x mais 1 é como se você somasse dos dois lados da diferença. X mais 1 é diferente de 2. Né? E o que acontece? Se x é diferente de 1, x nunca vai ser 1, então a função nunca vai ser 2. Né? A função é x mais 1, então a função f de x é diferente de 2 para todo x, né, real. Então, qual é a imagem da função? Todos os números reais, tais que esse número é diferente de 2, certo? Essa é a nossa imagem. Aí o domínio da G são todos os números que a função faz sentido, são todos os números reais, tal que G de x é igual à estrutura da função, né? Que é x menos 2. Mas o que que acontece? 2 dividido por x menos 2, a gente tem aqui uma fração. E numa fração, o denominador nunca pode ser zero. Então, essa fração implica o quê? Implica que x menos 2 não é zero. Então, é diferente de zero. X menos 2 diferente de zero implica o quê? Implica que x é diferente do 2. Né? Então, o domínio da função g vai ser o quê? Todos os números reais, tais que x é diferente de 2. Então, a gente vê que esse conjunto é igual a esse, né? Igual, igual. Se eles são iguais, então um está contido no outro. Logo, a imagem de AF está contida no domínio da G. E a função h de x, que é igual ao quê? É igual a g composta com f de x, que a questão pede. O que que faz a função g? A função g, sobe aqui para a gente ver. Ela pega 2 dividido por x menos 2. Né? Ela pega x, aí faz 2 dividido por x menos 2. Então, a função g vai pegar f, colocar 2, f de x menos 2. No lugar do x da função g, você coloca f de x. Aí, quem é a função f de x? F de x é x mais 1. Então, você substitui por x mais 1. X mais 1 menos 2. Aí isso aqui vai dar 2 dividido por x, 1 menos 2, menos 1. X menos 1. Então essa é a função h. H é 2 dividido por x menos 1. Aí a gente tem agora o item f. O item f tem como função f x dividido por x mais 1 e função g x mais 1 dividido por x menos 1. Então vamos lá, a mesma coisa. Ó. A imagem da função f é igual a
todos os números reais, tal que esse número, né, é imagem da estrutura, ou seja, é igual à estrutura da função. Vamos lá, essa estrutura aqui, qual é a restrição dela, né? Qual é a restrição dela para sua imagem? Não tem como a gente saber assim olhando, né? Então a gente faz essa conta, ó. Conta em termos de equação, y igual a x mais um. Isso acontece se somente se vou passar o x mais um que está no denominador, vou passar multiplicando. Aí multiplico o y, fica x mais um igual a x, certo? Aí agora eu vou distribuir esse y do lado esquerdo. Isso acontece se somente se yx é igual a y vezes um, que dá y, que é igual a x. Sim, eu quero isolar o x, né? O propósito aqui é isolar o x. Então, o x vai passar para o primeiro membro e o y para o segundo membro. Passando o x para o primeiro membro, eu vou ter y, x, menos x. E o y para o segundo membro, eu vou ter menos y. Aí isso acontece se somente se a gente coloca o x em evidência. X em evidência, y menos 1 igual a menos y. Isso acontece se somente se o y menos 1 agora a gente passa dividindo. Aí x é igual a menos y dividido por y menos 1. Qual é a restrição dessa estrutura aqui para y? Lembrando que y é o quê? É a imagem da função. O y ele tem que ser diferente de 1. É exatamente isso que a gente faz. O y tem que ser diferente de 1. Então, a imagem dessa função é os valores reais, tal que esse valor real é diferente de 1. Certo? Acho que essa é a melhor maneira de fazer isso. Né? Uma outra maneira é fazer o gráfico. Fazer o gráfico dessa expressão é mais trabalhosa. Né? Então, a imagem é isso aqui, ó, y real tal que y é diferente de 1. Aí agora a gente faz o domínio de x, o domínio de g. E o domínio de g é o conjunto de todos os números reais, tal que a g de x é igual à estrutura dela, né? X mais um, x menos um. X mais um dividido por x menos um. Ora, a gente sabe que o denominador tem que ser diferente de zero, né? Então, x mais um dividido por x menos um implica o quê? Implica que o denominador é diferente de zero. Então, isso implica que x é diferente de 1. Então, isso aqui é o quê? Todos os números reais, tal que x é diferente de 1. Todos os números reais que é diferente de 1. Então, deu igual, né? A imagem de f é igual ao domínio da g. Logo, a imagem de f, né, além de ser igual, está contido no domínio da g. E além disso, a função h de x, que a gente quer calcular, que é a g f de x, quem é a g? Aqui, ó, a g é x mais um dividido por x menos um. Então, a g de f vai ser f mais um dividido por f menos um. Aí, quem é a função f? Olha aqui, ó, é x dividido por x mais um. Então, onde tem f, você substitui por x dividido por x mais um x mais um menos um. Aí tem que resolver essa continha, né? Continha, vamos lá. Na parte de cima a gente tira o mínimo. O mínimo é x mais um. Aí aqui repete o x e no outro fica x mais um multiplicado por um. Aí na parte de baixo a gente tira o mínimo também. O mínimo é x mais um.
Aí aqui a gente repete o x e do outro vai ficar menos x mais um por causa do menos um quando a gente multiplica esse por esse, ok? Aí isso aqui é igual, aí resolve, né? Resolvendo isso aqui, x mais x, 2x mais um. Aí fica dividido por x mais um. Aí esse daqui a gente resolve também, né? Eu já tô, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então esse daqui, que é o inverso, vai para cima, x mais um aqui em cima, e aqui abaixo eu resolvo esse, ó, que é o inverso, ele está em cima, ele vai para baixo. Aí fica o quê? X menos x, zero, né? Zero. Aí fica menos um sozinho. Fica menos um. Zero menos um, menos um. Aí esse dividido por esse dá um. Lembrando que o x é diferente de menos um. X não é diferente de menos um. Só aqui, ó. Que a gente não fez. Mas x é diferente de menos um aqui. Que o denominador não pode ser zero. Então a gente pode dividir. X é diferente de menos um. Então a gente vai ter 2x mais um diferente de... Diferente não, dividido por menos um. Dividir um número por menos um é a mesma coisa que mudar o sinal, né? É a mesma coisa multiplicar por menos um. Aí fica menos 2x menos um. Nesse caso, x é diferente de menos um. Né? Por quê? Porque o domínio da composta é o domínio da função dentro. O domínio da função dentro é o domínio de f. Quem é o domínio de f? É o conjunto dos números reais, tal que x é diferente de menos um. É porque nesse caso ele não coloca aqui. Né? Mas o x ele é diferente de menos um. Certo? Pronto. Aí agora a gente tem o item g, né? O item g. Aí o item g dá a função g como sendo a raiz de x e dá a função f como sendo esse polinômio aqui, ó, x quadrado menos x, que a gente sabe que é uma parábola. X quadrado menos x é uma parábola com cavidade voltada para cima, mas além de ser uma parábola com cavidade voltada para cima, ele dá duas restrições: x é menor ou igual do que zero ou x é maior ou igual do que um, certo? Então vamos lá, ó. A imagem, vamos tentar fazer aqui. A imagem da função f é o conjunto de todos os números reais, tal que y é igual a x ao quadrado menos x, né? Lembrando que o x é menor ou igual do que zero, ou x é maior ou igual do que um. Então, essas são as condições. Vamos lá. Para x menor ou igual do que zero, a gente tem o quê? Se implica, ou se somente se, que o x ao quadrado ele é maior ou igual do que zero, não é isso? X ao quadrado é maior ou igual do que zero, porque a gente já viu isso, né? Em aulas passadas, você multiplica por x dos dois lados, mas como o x ele é menor ou igual do que zero, ele é não positivo, então quando você multiplica por x, muda a desigualdade, né? Multiplicando por x daqui para cá, ó, dos dois lados, certo? Deixa eu fazer o passo a passo, para não, né? Ó, vai ficar x vezes x, aí muda o sinal, porque o x é negativo, zero vezes x. Aí, se somente se, do lado esquerdo dá x ao quadrado e do lado direito dá zero. X é maior ou igual do que zero. Aí você soma menos x dos dois lados. Vai dar certo esse negócio? Se somente se, x quadrado menos x é maior ou igual do que menos x. Certo? Aí, se somente se, x quadrado menos x é maior ou igual do que menos x, mas menos x é o quê? Se o x é menor ou igual do que zero, menos x é maior ou igual do que zero. Então, isso aqui é maior ou igual do que zero, certo? Aí isso implica que o x quadrado, que é igual a y, é maior ou igual do que zero. Então, isso aqui que é y
é maior ou igual do que zero. Então a gente tem, na primeira situação, a gente tem uma situação para a imagem, né? Então vamos colocar aqui, ó. Se o x for menor ou igual do que zero, então y é maior ou igual do que zero. Guardei. Agora vamos para o outro caso. X é maior ou igual do que 1. X é maior ou igual do que 1. X maior ou igual do que 1 implica em que multiplica os dois lados por x. Aí fica x vezes x. X ele é maior ou igual do que 1 nesse caso. Então x é positivo. Então vai permanecer a desigualdade. X de novo aqui. Né? Multipliquei por x e a desigualdade permanece. Aí isso acontece se somente se do lado esquerdo fica x ao quadrado maior ou igual do que x. Pega esse x e passa para o primeiro membro. Aí fica x ao quadrado menos x maior ou igual do que zero. Só que esse x ao quadrado menos x é a própria função. Então y é maior ou igual do que zero. Então nos dois casos o y ele é maior ou igual do que zero. Ok? Então a imagem de f, né, daí a imagem da função f é igual a todos os valores reais, tal que esse valor é maior ou igual do que zero. Aí agora a gente vai atrás do domínio da função g, que é exatamente a mesma coisa, raiz de x. Então, o domínio da função g vai ser todos os números reais, tal que a g, né, a x aplicada na g é a estrutura da função. Só como a gente sabe que não tem raiz de número negativo, raiz de x implica que x é maior ou igual do que zero, então o domínio dessa função vai ser o quê? Todos os números reais, tal que x é maior ou igual do que zero. Né? Então esses dois conjuntos eles são iguais. Então a imagem da função f está contida no domínio da g. E a gente faz a composta que é h. A h é a g de f de x. G de f de x. Quem é a g? Olha aqui, ó. A g, eita aqui. A g ela pega x e extrai a raiz. Então ela vai pegar f e extrair a raiz de f de x. Aí quem é a f? A f pega x e x quadrado menos x. Vai ficar raiz x quadrado menos x, né? Sendo que x, para cá, ó, x é menor ou igual do que zero, ou x é maior ou igual do que 1. O domínio da composta é o domínio da f. No caso, é o domínio da de dentro. Então, esse é o resultado. Agora, por último, a gente tem o item H, né? Vamos lá, mesmo padrão. Imagem da função f é o conjunto de todos os números reais, tal que esse número ele é igual à estrutura da função f, né? É isso aqui. Aí vamos lá. A gente faz a mesma continha, a gente isola esse y. Y é igual a 2x mais 1 dividido por x menos 1. O x menos 1 que está no denominador sendo dividido por ele, passa multiplicando. Então vai ficar y, que multiplica x menos 1, igual a 2x mais 1. Nosso objetivo é isolar o x. Então isso acontece se somente se, aí distribui essa multiplicação, y vezes x menos y vezes x vezes y menos 1, fica menos y, igual a 2x mais 1. Repete 2x mais 1. Isso acontece se somente se, aí eu quero isolar o x, então eu vou colocar tudo que tem x para o lado esquerdo e o resto para o lado direito. Então vai ficar yx, aí esse daqui que está do lado direito vem negativo, menos 2x, igual. Esse daqui vai para o segundo membro positivo, fica y, e a gente repete esse daqui, que é 1. Ele está no cantinho dele, 1. Pronto. Aí agora a gente pega e coloca o x em evidência. Ele está aqui e ele está aqui.
Colocando x em evidência na primeira parcela, a gente tem o quê? X sobrou y. Aí, colocando x em evidência na segunda parcela, a gente vai ter o que sobrou, que é menos 2, igual a y mais 1. Esse y menos 2 e passa dividindo. Então, isso vai acontecer se somente se x é igual a y mais 1 sobre y menos 2, né? Quando a gente faz essa divisão, a gente supõe que o y ele é diferente de 2, né? Então, quando os valores de x são atribuídos à função, nessas condições, o y ele nunca será 2, certo? Então, a imagem da função é o conjunto formado por todos os y reais, tal que y é diferente de 2. Pronto, agora a gente procura o domínio da g. O domínio da função g é o conjunto de todos os x real, tal que g de x é igual à estrutura lá. X mais 1, x menos 2. X mais 1, x menos 2. Só que essa estrutura x mais 1, x menos 2, a gente sabe que não pode acontecer desse denominador ser igual a zero. Ele nunca será zero. Então, x menos 2 a gente sabe que ele é diferente de zero. Então, isso implica que o x ele é diferente de 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Todos os números reais, tal que x é diferente de 2, né? Então, os dois conjuntos, novamente, são iguais. A imagem de f é igual ao domínio de g, né? Então, a imagem de f está contida no domínio da g. E a função composta que a gente calcula, g f de x, vai ser igual a quê? Quem é a g? A g faz x mais 1 dividido por x menos 2. Então, vai ficar f de x mais 1 dividido por f de x menos 2. Aí, quem é a f? A f, ela faz 2x mais 1, x menos 1. 2x mais 1, x menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, 2x mais 1, x menos 1. Mais 1 aqui, dividido por 2x mais 1, x menos 1, menos 2. Aí a gente resolve essa continha. Vai ficar o quê? Ó? Tira o mínimo na parte de cima, o mínimo é x menos 1. Aí repete o da esquerda, que está já no numerador do valor do mínimo. Aí esse daqui multiplica por 1. Aí fica mais x menos 1. E na parte de baixo, tira o mínimo também. O mínimo é x menos 1. E esse daqui multiplica por menos 2. Aí fica, repete esse, 2x mais 1. E fica menos 2, que multiplica x menos 1. Igual. Aí resolve o de cima, 2x mais x, dá 3x. E 1 menos 1, 0. Aí fica 3x dividido por x menos 1. Isso aqui tudo dividido por 2x menos 2x, dá 0. E 1 menos 1 não, mais 2, que dá 3, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Vai ficar, ó, 2x mais 1, repetindo, ó, menos 2x mais 2. Distribuiu 2 aqui, ó. Aí abaixo, x menos 1. Isso aqui é igual. Aí vamos lá, ó. Eu vou resolver agora. 3x
dividido por x menos 1. Resolve essa continha aqui, ó. 2x menos 2x dá zero, desaparece. Aí 1 mais 2 dá 3. Para cá o 3. E abaixo fica x menos 1. Aí agora repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, x menos 1, dividido por 3. Só que para x diferente de 1, que é o domínio da função f, x diferente de 1, a gente pode dividir esse número por esse número, x diferente de 1. Aí vai ficar 3x dividido por 3. 3x dividido por 3 dá exatamente x, ó, que coisa bacana. Quer dizer que a g composta com a f dá exatamente x. Por que que isso acontece? A gente já vai ver na questão posterior, a questão 4 que a gente vai fazer. Por que é que isso acontece? Porque a função f é a inversa da função g. Quando uma função é a inversa da outra, a composta dá a identidade, que é a x, certo? Então, a gente termina o item 2, a questão 2 por aqui. Na próxima, a gente faz a questão 4. Até lá.